Boa noite, meu povo. Glória a Deus, sejam todos bem. Olha a Débora aí. Paz do Senhor, Débora. Eita, tá ficando igual o... Como é que chama lá o Israel? Tá igual o Israel. O Israel não falta uma live. Daqui a pouco ele tá aí, daqui a pouco ele chega. Deus abençoe, Débora. Glória a Deus. Mais alguém? Kátia Brito. Seja bem-vindo, Kátia. Michele Silva, Fátima. Cadê o pessoal? Rosana Bazana. Deus abençoe, Rosana. Glória a Deus. Olha aí, a Fátima parece que começou a me seguir também. Deus abençoe, viu? Obrigado. Nilda, seja bem-vindo, Nilda. Como é que é? Missionária Joelma. Glória a Deus. Mais alguém aqui? João Gomes, João Cieplin. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, feriado, mas nós vamos juntos aí para meditar na palavra de Deus. Não tem feriado para ouvir a voz do Senhor. Não tem. Kátia Brito curtiu a live. Deus abençoe, Kátia. Seja bem-vindo, Kátia. Glória a Jesus. Mais alguém? Maria Elisângela acabou de chegar também. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Vai sentindo a presença e a glória do Senhor na sua vida aí, porque hoje o tema é forte. Nós vamos falar hoje sobre assuntos não muito bons de se ouvir, mas necessário na caminhada cristã. Glória a Deus. Aresca Cristina, Deus abençoe. A Maria Elisângela está dizendo: ore por mim. Deixa eu ver aqui. Ore por mim. Estou querendo um terceiro filho. Maria Elisângela. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Maria Elisângela, que tem projeto aí de ter mais um filho. Que o Senhor abençoe o ventre da tua serva. Que o Senhor, meu Pai, traga saúde para que a tua filha possa conquistar essa bênção. A vida pertence ao Senhor, só o Senhor tem o poder da vida. Então esteja, meu Pai, abençoando a tua filha, presenteando ela com mais essa criança, Pai. No nome do Senhor nós oramos por ela e declaramos a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Elisângela, Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. Maravilha. Mais alguém aqui? Lourdes Amaro do Santo, Nancy, filha da promessa, vai chegando. Glória a Deus, porque Deus tem bênção para a sua vida hoje. A palavra é forte, tá? Então fica aí que você vai ser hoje, suas estruturas vai ser abalada hoje, hein? As suas estruturas serão abaladas hoje. Francisco César da Costa, seja bem-vindo. Deus abençoe. Marli Santos, glória a Jesus. Obrigado, Marli. Deus abençoe sua vida. Maria Elisângela está curtindo a live. José Fernandes acabou de chegar. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade? Qual é o estado do Brasil? Se é fora do Brasil, se é outro país. Fala para nós aí. Com certeza eu ficarei bastante feliz de saber que aí o pessoal do Norte, do Nordeste, né, do Sudeste, do Centro-Oeste e enfim, do Sul, todo mundo aí está junto conosco nessa live. Deus abençoe a sua vida. A Maria Elisângela está dizendo: eu sou do Ceará, região do Nordeste. Qual é a cidade? Maria Elisângela, fala para nós aí a cidade do Ceará. Tem alguns irmãos aqui que vieram do Ceará. Pastor Amauri, pastor Mauricélio, e eles eram de Itapipoca, moraram em Itapajé, moraram também na capital, Aiuabá. Nossa, difícil nome, hein? Mas maravilha, Deus abençoe, viu, Maria Elisângela? Tem praia aí? Tem praia aí onde você mora, Maria Elisângela? Porque quase todo lugar do Ceará tem praia, né? Deus abençoe sua vida, viu? Que mais? Geeks, Deus abençoe. Glória a Jesus. Ao Ed, acabou de chegar. Seja bem-vindo, Ed. Ah, não tem praia. Puxa, que pena, né? O Ceará é muito grande, tem muita praia no Ceará.
É a costa lá enorme. Gerlanda Santos, Deus abençoe, Gerlanda. Valmir de Araújo. Israel, meu discípulo acabou de chegar aí, ó. Meu discípulo não palha não, meu discípulo toda segunda, quarta e sexta ele tá aqui. Então já tenho aqui da minha igreja, hoje nós já temos aqui o Israel e já temos também a Débora. Vamos ver se mais alguém da igreja vai se apresentar aí, tá bom? Israel, Deus abençoe sua vida, manda um abraço para todo mundo aí, tá bom, filho? Deus abençoe. Mais alguém? Joaldo Nunes acabou de chegar. Ricardo Barbosa da Silva, Deus abençoe. Rosemary Bergosa, o Israel está dizendo glória a Deus. Evangelista Lyndon Johnson Silveira, Deus abençoe, evangelista. Lyndon Johnson é um nome de, acho que parece que um presidente, alguma coisa assim dos Estados Unidos, né? O irmão do presidente, parece. Deus abençoe. Ei, misericórdia, varão. Tá amarrado em nome de Jesus. Glória a Jesus. Maria Elisão, esses caras colocam nome sujo aqui pra gente falar. Não vai falar não, filho. Deus não vai deixar não. O Espírito Santo, Deus tá aqui na minha vida, tá? Vigia aí, vaso. Deus pega você aí, você vai ver só. Claudineia, Deus abençoe. Ana Reis, seja bem-vindo. Jusilene, Maria Elisângela, glória a Deus. Tá todo mundo aqui curtindo a live, eu tô feliz. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo. Kátia Brito, fala pra mim, Kátia, aonde que é que você está nos assistindo? Qual é a cidade? Qual é o estado do Brasil? Fernanda Xavier acabou de chegar, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Deiva Ferreira Gomes, Deus abençoe, Deiva. Glória a Deus. Mais alguém? Zenaide Braga, Deus abençoe, Zenaide, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Deus é tremendo e poderoso. Érica, seja bem-vindo, Érica. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Rosemary Bergosa, Luquinhas, seja bem-vindo, Luquinhas. Lohane Amorim, Abílio Dias, Natural Gold 88. Deus abençoe, Natural Gold. Glória a Jesus. Mais alguém. Vamos começar a nossa live, queridos. Deus está aqui. Amém. Receba a presença e a glória do Senhor na sua vida aí. Santina Nascimento, glória a Jesus. Peça para Débora participar como convidado. Vou te chamar, viu, Débora? Você é mistério na terra, varô. Amém. Glória a Deus. Estou te convidando, Débora. Se quiser entrar aí, entra aí, tá? Deus abençoe. Quem mais está aí? Olha, Dari, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Olha lá a Débora lá em cima, lá, ó. Glória a Deus. Vocês é bênção, gente. É que a Débora é da minha igreja, irmãos. Então eu tenho total tranquilidade de colocar ela na live, tá? Porque eu sei que ela não vai trazer nenhum problema para mim aqui na live, tá? Por isso que eu coloco ela aqui. Não só ela, como o Israel, como outro membro da minha igreja, eu posso colocar sem medo. Agora, uma outra pessoa, eu não sei de onde que é, não sei qual é a intenção da pessoa, então fica difícil para pôr, tá bom? Glória a Deus. A Débora tá lavando louça. Continua lavando louça aí. Deus abençoe, Débora. Mas estou aqui. Amém. Glória a Jesus. A Leia acabou de chegar. Deus abençoe. Mais alguém? Missionária Renata, seja bem-vinda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos entrar então na nossa ministração de hoje. Até porque eu tenho que correr, porque eu tenho que ir para a igreja daqui a pouco. Tenho que estar lá na igreja. Tá bom? Então tem que correr aqui rápido mesmo para ir para a igreja. O tema de hoje é: desfrute a vida com responsabilidade. E o texto base é Eclesiastes 11, 8 a 9, que diz o seguinte: mas ainda que o homem viva muitos anos e em todos eles se alegre, deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Lucas 16, 19 e 31. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalado e esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, por nome Lázaro, o qual estava lançado à porta daquele, cheio de chagas. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe
Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tão poucos daí passar para cá. Versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhes Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Versículo 31. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem estava falando dessa passagem aqui, que não é uma parábola, tá? Essa passagem do rico Lázaro não é uma parábola, é um fato espiritual, tá? Só pode ser constatado depois da morte. Só que, se as pessoas brincarem nesse processo e achar que elas vão poder decidir lá, não vai ter como. Então, a decisão é aqui agora, nesse momento. Mas é um fato espiritual. Então, Jesus deixa bem claro aqui que as pessoas, quando elas morrem, elas vão para um lugar onde elas estão totalmente conscientes, tá, da vida. Ela vai ter ali o seu sofrimento, tem o seu juízo, o seu julgamento ali sobre as suas obras, aquilo que elas fizeram aqui na terra, porque elas morreram sem Cristo, tá? Então, nessa noite, o tema é, tenha responsabilidade com a sua vida. Você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você faz aqui. Então, toma muito cuidado como você tem vivido, como nós temos vivido, não é verdade? Porque essa mensagem é para todos nós, tá bom? Introdução. A vida é um presente de Deus para ser desfrutado com alegria e propósito, mas também com muita responsabilidade. Em Eclesiastes 11, 8 e 9, somos lembrados de que, embora os dias da juventude e do vigor seja oportunidade para aproveitar o melhor que este mundo oferece, cada escolha será um dia colocado diante de Deus. Porém, em Lucas 16, 19 e 31, Jesus nos alerta pela história do rico e do Lázaro que a forma como vivemos hoje ecoa na eternidade. Esses dois textos nos ensinam um equilíbrio essencial, aproveitar a vida sem perder de vista o juízo eterno. Podemos rir, sonhar, construir, celebrar, usufruir das bênçãos dessa terra, mas sempre consciente de que existe uma realidade maior, definitiva e inegociável. Desfrutar a vida não é viver sem limites, é viver com propósito, discernimento e temor, sabendo que a eternidade dá sentido ao presente. Nesta noite vamos aprender juntos 3 ensinamentos importantes sobre a eternidade. E eu acabei de ver aqui agora a Silvia Brito, acabou de chegar. Silvia, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E vamos junto aí até as 8 horas nesse estudo maravilhoso que tem o tema Desfrute a vida com responsabilidade. Quer dizer, cuidado com o que você está fazendo, com o que cada um de nós estamos fazendo. Porque nós vamos ter que dar conta da nossa vida diante do Senhor. Então nós vimos aqui hoje 2 textos bíblicos, né? O primeiro texto bíblico aqui, nós vimos o próprio Salomão falando sobre como nós devemos viver a vida com responsabilidade, com cuidado. Nós não podemos viver simplesmente desfrutar da vida fazendo coisas erradas, tá? Porque tem pessoas que falam assim, eu vou aproveitar a vida. Por isso, acabou, agora eu vou fazer o que der na cabeça. Isso não é aproveitar a vida, tá? Isso é, na verdade, a pessoa vai estar plantando uma colheita que amanhã depois ela vai ter uma colheita muito ruim. Então, viver a vida é viver na presença de Deus, é viver observando os princípios da palavra do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, ok? Por isso, nessa noite, Deus nos chama aqui hoje para aprendermos esses 3 ensinamentos sobre a eternidade. Porque a eternidade é algo sério, algo que as pessoas, às vezes, não prestam atenção, mas é algo muito sério. De fato, é a única coisa mais séria que existe. Porque tudo que nós fazemos aqui nesse mundo são coisas passageiras. Mas a eternidade não. A eternidade, quando nós entramos nela, não tem como modificar. Hoje você pode modificar a sua eternidade, o destino da sua eternidade. Só que quando você estiver lá, não vai ter como mudar. Tá? Então nós podemos mudar agora, mas depois não há como. Por isso que nós temos que levar a sério. Tá? Então o primeiro ensinamento é que a nossa eternidade, a nossa vida na eternidade é decidida aqui hoje, nesse momento. Tem pessoas que dizem assim, não, mas quando eu morrer, a gente discute sobre esse assunto aí.
Agora eu quero cuidar das coisas daqui da terra, agora eu quero cuidar dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus alvos, das minhas responsabilidades, dos meus compromissos. E quando eu morrer, aí eu vou pensar nisso. Tá errado, tá erradíssimo. A Bíblia diz que você tem que pensar nisso agora. Hoje, aqui, agora, é o momento de você pensar na sua vida eterna, no que, para onde você vai. Amém, Jesus? Lucas 16, 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos daí poderiam passar para cá, disse Abraão para o rico, quando ele pediu para que Lázaro viesse e molhasse a ponta da sua língua com o seu dedo, uma gotinha de água no dedo, para molhar a ponta da língua, porque ele estava em grande tormento e estava com muita sede, porque estava ressecado pelo calor do fogo, pela queima do fogo, aonde ele estava. Isso está na Bíblia, Jesus falou isso, tá bom? Então Abraão chega e diz, olha, entre nós e vós há um abismo. Então não tem como a pessoa se locomover na eternidade. Ela vai, se ela for para a glória, é glória, se ela for para o inferno, é para o inferno. Não tem como quem está na glória ir para o inferno, e não tem como quem está no inferno ir para a glória. Acabou, a chance e a escolha é agora. É aqui que nós definimos a nossa eternidade, ok? Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a palavra de Deus deixa claro que a eternidade não é definida depois da morte, mas antes, nas escolhas que fazemos enquanto vivemos. Em Lucas 16, 26, Jesus mostra que após a morte existe um grande abismo intransponível entre aqueles que estão com Deus e aqueles que estão separados dele. Não há retorno, não há segunda chance, não há revisão de sentença. Já em Hebreus 9, 27 reforça essa verdade quando afirma que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso. Aqui cai por terra aquela ideia de reencarnação, né? Porque algumas religiões dizem que os homens nascem, morrem e renascem. Não, são filosofias, tá? Religiosas. Porém, biblicamente falando, quem acredita na Bíblia, pastor, mas eu acredito em reencarnação. Você pode acreditar em que você quiser. Eu estou falando baseado na palavra. E se você é cristão, se você aceitou a Jesus, se você entregou a sua vida para Deus, aí não tem como você acreditar que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez depois do juízo e ao mesmo tempo acreditar que alguém vai reencarnar em outra vida com um outro propósito, com um outro ser, um animal. Não tem como. Não há como, tá, querido? São atmosferas totalmente diferentes, são ambientes diferentes. Ou você crê na palavra de Deus como ela é, ou você crê nas filosofias que os homens criaram. Amém, Jesus? Então, aqui quebra toda essa ideologia de que alguém vai se reencarnar em algum momento. Não há reencarnação, biblicamente falando, não existe parâmetro para isso. Morreu, juízo. Juízo, céu e inferno. Amém? Simples assim. Deus é sim, sim, não, não. Ok? Então significa que hoje importa e importa muito o seu agir aqui nessa terra, o seu caminhar nessa terra que vai determinar para onde você vai. Tá? Da maneira como você está vivendo. Eu até ministrei aqui um tempo atrás sobre as marcas, porque é discutido demais sobre a marca do anticristo. O 666, que vai ser colocado na palma da mão e na fronte. Só que não é discutido sobre as marcas de Cristo. Porque existe a marca do anticristo, mas também existe a marca de Cristo. Se a marca do anticristo define quem vai para o inferno, a marca de Cristo define quem vai para o céu. São duas marcas. Ok? Então, a primeira marca funciona assim. A primeira marca do anticristo, ela não é visível. A primeira marca do anticristo, ela é invisível. Ela está sendo colocada na mente e no coração dos homens, fazendo com que os homens sejam malignos, egoístas, depravados. São marcas do anticristo. São marcas do reino das trevas. Os princípios que as trevas aplicam está sendo colocado nos homens, está sendo colocado na sociedade. E essas são as marcas que vai levar o homem lá no futuro a tomar posse da marca do anticristo, que seria a marca na palma, na mão e também na testa. Porém, a marca de Cristo, ela já é uma marca visível hoje. Qual que é a marca visível? É a questão da humilhação, a questão de você amar uma pessoa, amar as pessoas, amar a Deus, você ser humilde, você ser simples de coração,
São marcas de Cristo. Alguém olha para uma pessoa que realmente se manifesta como Cristo, olha para ele e fala, você é trouxa, você é um idiota, você é bobo. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa olha para uma pessoa que tem as marcas de Cristo hoje, como o mundo olhou para Cristo. Até hoje eles fazem, os luciferianos fazem chacota com Jesus, dizendo assim, que se ele realmente fosse o que ele disse que era, ele não passaria o que ele passou, sendo que essa foi a forma que Deus trouxe para salvar a humanidade, para tirar o pecado, mas também para confundir o sábio, para confundir o próprio diabo. Aquela marca de humildade, marca de sofrimento e de dor. Então quem é cristão vai sofrer. Jesus diz, olha, se você aceitou o evangelho, tá, você vai padecer, você vai ter sofrimento. Jesus diz isso. Esse negócio das pessoas pregarem um evangelho que você não vai ter sofrimento, triunfalista, isso é, entendeu? É mentira. Tá? É mentira, porque antes de você chegar no projeto que Deus tem na sua vida, Deus vai te esfolar, Deus vai permitir que você seja, muitas vezes, trabalhado. E esse trabalhar vai trazer dores, sofrimento, marcas. O próprio Paulo, a Bíblia diz que ele chega para Deus e diz para o Senhor, né, que Deus tinha colocado nele um espinho na carne, que era mensageiro de Satanás. Ele disse, Deus, tira isso de mim, eu não quero isso em mim. Aí Deus falou assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, eu não vou tirar. Ah, entendeu? Então Paulo começou a agradecer a Deus por aquele espinho que estava na vida dele. Então o evangelho é marcado por essas coisas. Sofrimento, dor, renúncia, humilhação. E quanto mais o cristão entende isso, mais marcado ele está sendo. Tá entendendo? Porque essa é a marca visível. Então o diabo ele começa com a marca invisível para chegar na marca visível. Jesus Cristo começa com a marca visível para chegar na invisível, que vai ser no dia do arrebatamento. Porque o arrebatamento não vai ser aleatório. Quando o Espírito de Deus chamar o povo, o povo de Deus já vai estar marcado. Já vai estar pronto para levantar. Então, como é que determina esse momento? A caminhada. São as caminhadas de cada um dentro do Evangelho que vai determinando essas marcas de Cristo. Jesus diz, olha, Paulo diz, eu levo no meu corpo a marca de Cristo. O que significava isso? O sofrimento que ele teve por pregar o evangelho. Ele apanhava, ele era chicoteado, tentaram matar muitas vezes. Ele fala naufrágio, ele foi picado por serpente, tudo aquilo aí por causa do evangelho. Foi apedrejado. Então são as marcas do evangelho. Se nós não quisermos as marcas do evangelho, que nem tem crente que fala assim, eu comecei a servir a Deus, mas um monte de gente começou a falar mal de mim, começou a me xingar. São as marcas do evangelho. Amém? As marcas do evangelho é isso. Jesus disse, se fizeram isso com o lenho verde, o que não se fará com o seco? O que ele quer dizer? Ele diz, olha, eu não estava pronto para morrer porque eu não tinha pecado. E, no entanto, eu fui trucidado pelo povo, ainda que houve uma permissão da parte de Deus. Porque ele estava verde, ele não tinha... Ele não era réu de juízo, ele não estava pronto para ser condenado, porque ele não havia pecado. E, no entanto, assim o fizeram. Agora, imagina nós, que somos réu de juízo. O próprio misericórdia. Tive um susto aqui agora. A palavra de Deus fala sobre isso a todo tempo, deixando claro para nós que nós estávamos prontos para ser condenados. Quando você pega o caso de Silva achou graça, que é uns gatos aqui brincando aqui na área. Então é muito sério isso. Porque o próprio Jesus, quando ele estava lá na cruz, o ladrão reconheceu isso. O ladrão disse assim para o outro ladrão, falou assim, rapaz, nós estamos aqui porque os nossos pecados nos trouxeram aqui. Porém, esse homem nada fez para que estivesse aqui. Enquanto que o outro estava levantando calúnia contra Jesus, dizendo, tu não és o filho de Deus, então sai da cruz, salva-te, nós também. E o outro disse, rapaz, cuidado com o que você está falando. Porque nós estamos aqui porque nós fizemos algo ruim. E os nossos pecados nos trouxeram aqui para essa cruz. Porém, esse homem nada fez para que estivesse aqui. Então, se Jesus, não tendo nenhuma condição de ser crucificado, foi, imagine nós, que temos razão de sobra para sermos levados para a cruz. Amém, Jesus? Então essa ideia de que vai estar tudo perfeito, que não vai ter problema, isso não é evangelho não. Isso não é evangelho não, porque o evangelho vai colocar as marcas de Cristo, vai nos marcar com o sofrimento. Cristo vai nos marcar com a dor. Cristo vai nos marcar com a perseguição. Todos aqueles que a Bíblia, olha, até estou esquecendo o nome do versículo agora.
Assim, todos aqueles que quiserem viver piamente deverão sofrer perseguições. Está na Bíblia. A menos que você não queira viver uma vida santa, você não vai ter perseguição. Mas se você falar, não, eu quero ser um crente de verdade, você vai sofrer perseguição de todos os lados. Amém, Jesus? Então é isso que você precisa entender nessa noite. E essas marcas já estão sendo colocadas em nós dia a dia, com as nossas renúncias, quando nós somos humilhados, quando as pessoas falam mal da gente, quando as pessoas criticam a gente, quando as pessoas falam de coisas que você nunca, jamais imaginou fazer. Tá entendendo? E estão dizendo que você está fazendo, sendo que você nem imaginou fazer. Então tudo isso são marcas do Evangelho. E a maneira como você se conduz diante dessas afrontas todas é que vai determinar se você aceitou a marca ou não. Amém? Por isso que Paulo diz, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando eu tomo a mesma atitude de Jesus, aí o Espírito do Senhor, aí o próprio Deus entra na minha causa e ele vai guerrear a minha guerra. E as coisas vão acontecer sem eu precisar brigar, discutir, bater e nada disso. Porque isso aí não é papel de cristão. Amém, Jesus? Então isso significa que hoje importa muito cada decisão espiritual, cada resposta ao chamado de Deus, cada atitude de fé ou rejeição está construindo o nosso destino eterno. Está dando uma marca para você, está dando um carimbo, está dando um selo, está dando um carimbo no seu passaporte, dizendo, ó, isso aqui é para o céu que vai. Por quê? Porque ele é íntegro, porque ela é íntegra. Não, ele pecou, mas ele confessou, ele pediu perdão, ele se acertou. E olha, e vem as marcas. E vai ficando tudo marcado. Tá? Então, são marcas visíveis. As marcas de Cristo hoje são visíveis. Para poder receber a marca invisível no dia do arrebatamento. Porque ninguém vai saber, não vai estar na testa de ninguém escrito, ó, esse daqui é de Cristo. Aqui tem uma marca de Cristo na testa dele. Não tem. Do anticristo vai ter, mas do Cristo não. Mas por quê? Porque já foi construída essas marcas no seu corpo no decorrer da sua história. E naquele dia nós seremos levantados da terra. Amém, Jesus? Então é importante nessa noite. Isso significa que hoje importa muito cada decisão espiritual, cada resposta ao chamado de Deus, cada atitude ou de fé ou rejeição está construindo em nós um destino eterno. A pergunta que eu te faço é, você acredita que o cristão de hoje tem valorizado a vida eterna como deveria? Claro que não. Eu sou pastor há 300 anos, eu aceitei Jesus com 19 anos, com 20 anos, já estava dirigindo igreja, estou dirigindo igreja até hoje. E eu vejo o papel das pessoas em relação às coisas de Deus. Eu não sou, sabe, não tem como. A gente está vendo como é que está o papel das pessoas em relação às coisas de Deus. Porém, cada um vai dar conta da sua própria vida naquele dia. Marido não salva mulher, mulher não salva esposa, não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai, pastor não salva membros, membros não salvam pastores. Cada um vai ter que dar conta da sua própria vida. E daí a responsabilidade de caminharmos na presença do Senhor. Falhar, vamos falhar sim, porque nós não somos perfeitos. Mas quando falharmos, temos que ter a hombridade de reconhecer e pedir perdão para o Senhor. E dizer, Deus, eu não quero viver errado, eu não quero caminhar nesse caminho errado. Eu posso até ter falhado, sim, mas eu não quero ficar prostrado nesse erro. Você vai pedir perdão, vai confessar, vai se levantar e vai caminho em destino para o céu. Amém, Jesus? Então esse aqui foi o primeiro que nós vimos aqui, tá? Primeiro ensinamento sobre a nossa eternidade. Ela é decidida aqui agora. Ou você recebe as suas marcas do Evangelho agora, ou você receberá a marca do anticristo depois. Tá? A marca de Cristo começa pelo físico, pelo nosso corpo, pelo nosso dia a dia. Todo mundo sabe quem é de Cristo e quem não é. Pelos frutos, pela abnegação, pela humildade, pela sujeitão à vontade de Deus. É até considerado como bobo. Muitos dizem, você é besta, você é idiota, você é trouxa. Olha, que fizeram com você e você não deu troco, você não falou nada. Você não foi lá, você não bateu, você não cobrou, você não recobrou, você não sei lá, não brigou. Você é bobo. São marcas que estão sendo construídas no coração dessa pessoa, que ela merece ir para a glória, que ela é diferenciada no reino, que ela está aceitando o Evangelho como ele é. Está entendendo? Porque o Evangelho é de sofrimento, é de cruz. Jesus disse, se você quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz e siga-me. Não tem coisa fácil no Evangelho, não. Quem inventou esse negócio de coisa fácil do Evangelho é porque já está mesclado com o anticristo. Porque não tem. O Evangelho é dor. O Evangelho é cruz. O Evangelho é sofrimento.
na carne, mas no espírito, meu Deus, no espírito é um transbordar, no espírito é uma alegria celestial, no espírito é algo que não dá para ser mensurado a satisfação e o prazer de viver. E o homem, ele é espiritual primeiro. Por isso que é melhor você sofrer na carne e estar com o seu espírito alinhado com Deus do que você ter despojo, ter alegria, ter um monte de coisa na carne e a tua alma está totalmente perdida. Porque é assim que aconteceu com o rico. O rico tinha tudo o que ele precisava, humanamente falando. Mas só que a alma dele não estava na mão do Senhor. E quando ele morreu, para onde ele foi? Ele foi para o lago de fogo. Ele foi para o lago de fogo. E enquanto que o Lázaro, que era um mendigo, que não tinha nada, né, mas ele tinha o Senhor, quando ele morreu, ele foi para a glória eterna. Então, quem nós vamos valorizar mais? A nossa vida terrena ou a nossa vida espiritual? Porque hoje as pessoas estão até fazendo pacto com o diabo ficar rica. Eu vi um caso aqui de um pastor que fez isso. Aí eu fico imaginando, quem que esse cara seguia de verdade? Porque é inconcebível você trocar a paz que Cristo dá por qualquer coisa desse mundo. Não há nada desse mundo, nada de dinheiro, de carro, de casa, de nada, de fama, de poder que possa comparar com a presença e a glória do Senhor na nossa vida. Então, toma muito cuidado. Tá bom? A Silvia está dizendo assim, palavras muito sérias, pastor. Quem tem ouvido, ouça. Exatamente, Silvia. Então é isso nessa noite. Cuidado, porque as pessoas estão trocando a paz de Deus, que excede todo entendimento, a glória eterna, por coisas terrenas. Dá para ter as duas coisas? Dá. Mas se você tiver que abrir mão, de qual que você vai abrir mão? Dá para você ser rico e ter Deus? Dá. O próprio Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos dizem, mas mestre, sendo assim, então, ninguém vai se salvar. Ele disse, olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Se o rico se colocar na mão de Deus, é possível. Não tem problema algum. Se a riqueza dele maior for Jesus, não tem problema algum. Agora, se a riqueza dele for as coisas dessa terra, ele corre um sério risco de morrer e ir para o inferno. Então, isso é construído aqui e agora. Por isso que eu digo, coloque o seu coração em Deus. Busca o Senhor de todo o seu coração. E não deixa essas coisas do mundo roubar a presença de Deus na sua vida. Então, o primeiro ensinamento é, nossa eternidade é decidida aqui, nesta vida, agora. É você quem decide. Não é pastor, não é igreja, tá? Nem Deus não vai decidir mais a sua eternidade. Nem Deus, porque Deus ele diz, eis que eu ponho diante de vós dois caminhos. Inclusive, a próxima série já estou preparando, e a próxima série eu vou falar sobre caminhos. Deus disse, olha, são dois caminhos que eu ponho diante de vós. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Eles escolhem o caminho da vida e viva. Então você precisa entender isso. Porque aqui tudo é passageiro, querido. Não adianta você querer ter uma vida regalada aqui sem Deus. Se você puder ter uma vida regalada aqui com Deus, glória a Jesus. Inclui até na sua lista aí. Coloca aí, eu vou abençoar a vida do pastor Marcos também. Seria uma bênção maravilhosa. Agora, se você quiser ter uma vida regalada sem Deus, você vai ter prejuízo. Prejuízo eterno. Então, cuidado com isso daí. Amém, Jesus? Vamos então para o segundo tópico de hoje. Então, o primeiro tópico é você define agora. Não espera definir depois. Você não vai entrar dentro de um ônibus para definir para onde você vai depois que você está dentro. Você escolhe para onde você vai antes de entrar no ônibus. A sua rota é escolhida antes. O seu planejamento de viagem é escolhido antes. Depois que você entrou no ônibus, já foi escolhido. O céu é a mesma coisa. Depois que você chegar lá, não tem mais escolha. Se você foi para Jesus, é Jesus, maravilhoso, glória a Deus. Ou se você foi para o inferno, não tem como sair de lá mais. Então é aqui que tem que escolher. Segundo ensinamento de hoje. O inferno é real. E a alma do homem continua viva eternamente. Então essa ideia de que o homem morreu, acabou, essa ideia não existe na Bíblia. Essa ideia são ideias aí que malucos estão falando por aí. E eu digo para você, não confie. Quando a Bíblia diz para você não confiar no homem, não está falando que você não deve confiar no homem nas coisas corriqueiras da vida. Por exemplo, o camarada chegou, falou para você assim, fulano, olha, me empresta o seu carro aqui que eu preciso levar minha esposa no médico e tal, e tal. E depois assim que eu vou lá e põe gasolina e trago o carro para você. Você não vou confiar. Não, você tem que até ajudar a pessoa. Não, fulano, pega o carro, vai lá, leva a sua esposa, tal. Se o cara põe gasolina, não pôs, não tem problema. Não é essa confiança que está dizendo.
Está falando sobre a confiança da salvação. Você não pode confiar sua salvação para o homem. Só Jesus pode te dar salvação. Só Jesus, mas ninguém. Nenhum homem pode te dar salvação. Isso é coisa séria. Deus não ia colocar um assunto tão sério desse nas coisas corriqueiras dessa terra, não. Que aqui, entendeu? Você confia na pessoa, ela, 10 anos, ela faz tudo certinho para você. Um dia ela vira a cabeça e pisa na bola com você. Entendeu? Então, não é sobre isso que ele está falando. É sobre salvação. Maldito é o homem que confia no homem. A sua salvação. Tá? O inferno, então, é real. A alma do homem continua viva eternamente. Lucas 16, 24. Diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, olha só, sede, chama e memória. São os elementos que está aqui, ó. Essa passagem não é parábola, pessoal. Essa passagem é uma história verídica espiritual. A gente só não tem condição de constatá-la, tá entendendo? Fisicamente. Mas até as pessoas que já tiveram as experiências de quase morte, muitas delas trazem esses relatos. Tá? Agora, eu digo para você o seguinte: você vai esperar você morrer para constatar isso? Não. Você tem que crer em Jesus agora. Porque foi ele que disse isso aqui. Amém, Jesus? Então, o rico, ele pede para Abraão pedir para Lázaro, o homem que ele estava na porta da casa dele, ele não ajudava de jeito nenhum. Molhar o dedo na água e trazer e refrescar a língua dele, porque ele estava num tormento eterno. Marcos 9,43. E se tua mão te escandalizar, corta, melhor te entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, porque o fogo lá nunca se apaga. Quem foi que falou isso? Jesus. Versículo 44. E onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Então vai haver choro, ranger de dente, bichos, certo? E fogo eterno, queimando. E a pessoa com a memória viva, ativa. Você tem noção que muitos vão lembrar da mensagem que o pastor Marcos pregou na live e que ela participou disso, mas ela não deu ouvido e continuou vivendo a vida errada e agora está no inferno e não tem como sair de lá? Então, nessa noite, tome muito cuidado. Embora algumas religiões e correntes de pensamento afirmem que o inferno não existe ou que as almas dos pecadores serão aniquiladas após o julgamento, tem até um ensinamento teológico chamado como é que é? Eu não vou lembrar agora o termo, mas é alguma coisa sobre aniquilação das pessoas. Existe um termo aí teológico que trabalha sobre isso, como se as pessoas deixassem de existir. Não é verdade, querido. Biblicamente, não. A Bíblia fala que a pessoa vai ficar da eternidade a eternidade, cara, no sofrimento. Você tem noção do que é isso? Eu não vou pagar para ver isso daí. Nem a pau. Jesus, o que Jesus fala é verdade. Você precisa acreditar nele. Tá? Que o inferno não existe, que as almas dos pecadores são aniquiladas, pois o julgamento. A Bíblia apresenta um ensino totalmente diferente. As Escrituras afirmam de forma clara e consistente que o inferno é real, consciente e eterno. Em Lucas 16, 24, Jesus escreve: o rico clamando por alívio em meio ao tormento, destacando o sofrimento real, consciência plena e também a ausência de escape. Então ele sabia que não tinha como sair dali. Ele não tinha como escapar, porque para confirmar ainda a ideia de que não tinha como escapar, o próprio Abraão disse: entre nós e vós há um abismo. Não tem como quem está aqui ir para aí, nem tem como quem está aí vir para cá. Tem uma diferença aqui entre nós, de ambiente espiritual. Você está num ambiente espiritual, nós estamos em outro ambiente espiritual. Não tem como trocar esses ambientes aqui. Misericórdia. Não tem mobilidade e liberdade de ação ou de mover nesse lugar. Sentenciado. A pessoa entrou lá sentenciado, acabou. Se você foi para a glória, glória eterna. Mas se você foi para o inferno, acabou, não tem como sair. Isso é o que a Bíblia deixa claro. Mas os homens, usados pelo diabo, para aliviar a consciência dos pecadores, dizem que quem morreu sem Jesus, que perdeu a glória eterna, vai sofrer até um certo tempo e depois vai ser aniquilado. Não existe, queridos. Não existe isso. A Bíblia não diz isso. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, não com o que os homens dizem. O que os homens dizem, querido, para nós, ó. Entendeu? O que nós aceitamos é o que a Bíblia diz.
Cristo adverte com seriedade sobre o fogo que nunca se apaga, reforçando a natureza eterna da separação daqueles que rejeitam a Deus. Em Eclesiastes 3,11, somos lembrados de que Deus pôs a eternidade no coração do homem, revelando que a alma tem consciência e destino além desta vida. Então todos os homens que estarão no inferno saberão que eles poderiam ter mudado a eternidade deles. E não mudaram porque rejeitaram a graça. Rejeitaram o sangue derramado na cruz do Calvário. Rejeitaram o perdão de Deus por meio de Cristo. Na sua opinião, em relação ao inferno, por que muitas pessoas não creem nesse lugar? Por quê? Porque foram enganadas por Satanás. Porque é muito melhor você viver o pecado na carne do que você viver a cruz. Naquela condição de Rico e Lázaro, se todo mundo fosse perguntado hoje, qual das duas condições vocês querem? Você quer viver a condição do Lázaro, sabendo que você vai para o céu? Ou você quer viver a condição do rico, sabendo que você vai para o inferno? Só usando esse parâmetro dentro dessa exposição que Cristo fez. O que as pessoas vão escolher? As pessoas vão dizer assim, eu não estou nem aí com amanhã, eu quero é agora, eu quero é viver bem agora, eu quero meu carro bom, minha casa boa, meu salário, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero comer do bom e do melhor, eu quero curtir a vida, Eles vão falar isso. Por quê? Eles não estão nem aí com a eternidade. Só que a eternidade chega mais rápido do que a pessoa imagina. Porque hoje você pode estar aí, todo bonitão, tranquilão, mas só que amanhã, só Deus sabe. Isso é você, isso sou eu, todos nós. Quantas pessoas que entraram no início de 2025, nós estamos encerrando agora 2025 e muitas delas já partiram. E muitas delas jamais imaginavam um dia na consciência que elas iam morrer. E morreram. Então é coisa muito séria para se brincar com isso. Amém, Jesus? Então, qual que é a sua opinião em relação ao inferno? É por isso que não é bom você opinar. Não é bom, é bom aceitar. O obediente aceita o que Jesus disse, o que a palavra falou. Amém, Jesus? Terceiro ensinamento. A consciência, a memória na eternidade. Esse negócio de a pessoa vai lá e vai esquecer de tudo. Não, entenda bem. O que a Bíblia registra? A Bíblia registra que para aqueles que forem para a glória, o Senhor vai tirar dos olhos todas as lágrimas. Ele não terá mais dor. Entendeu? Não terá mais sofrimento. Então, muitos desses que foram para a glória eterna não terão mais registro de sofrimento nem de dor, porque a mente deles serão transformadas para viverem o novo de Deus. Ele não vai ficar, ai, coitado do meu avô não aceitou Jesus, foi para o inferno. Não vai lembrar. Ele não vai lembrar disso. A mente dele vai, pelo que a Bíblia fala, a mente dele vai ser apagada sobre essas questões terrenas, porque ele vai ser uma nova pessoa, que ele vai ter o seu corpo revestido de imortalidade, de corruptibilidade, e ele vai ter um novo nome, porque agora ele pertence a uma nova família. Então ele já não mais pertence à família adâmica, ele pertence à família de Deus agora, porque Cristo é o primogênito de Deus e nós somos na sequência os novos irmãos de Cristo, ele é o nosso irmão mais velho. E aí então uma nova família está sendo construída agora através do aceitar a Cristo, e a partir dali todo o sofrimento terreno será apagado da memória do cristão. Então o cristão não vai viver no inferno pensando que o pai dele foi no céu, pensando que o pai dele foi para o inferno, pensando que a mãe dele foi para o inferno, pensando que o tio dele foi para o inferno, que o primo dele, que o amigo dele. Não vai pensar nisso, porque a mente dele vai ser uma nova mente, uma nova casa, uma nova família, uma nova história. Amém, Jesus? Isso é que a Bíblia registra em relação ao cristão. Porém, aqueles que vão para o inferno, eles vão lembrar de tudo, de todas as oportunidades que eles tiveram de aceitar a Jesus, entendeu? Vão lembrar dos pais que foram para o céu, porque os pais serviam a Cristo, do irmão que servia a Cristo, do amigo que servia a Cristo. Então, isso vai corroer ele pela eternidade, porque ele perdeu a oportunidade. Mas o cristão não. O cristão ele vai ter uma nova família, uma nova identidade, um novo nome. E não vai compactuar com nada que é terreno mais no céu. Por isso que a memória dele vai ser uma outra memória. Amém? A consciência, memória na eternidade, Lucas 16, 27, 28, Apocalipse 20, 12. Diz assim, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Falando aqui do rico, que pediu para o pai Abraão mandar alguém na casa do pai dele, para avisar para os irmãos dele, para não vir para esse lugar. Ele diz, olha, eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então ele lá no inferno tem
essa consciência. Agora, em Apocalipse, eu vi os mortos, pequeno e grande, estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, você vai ver aqui que esse Apocalipse 20, 12, está falando daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, e os livros que são abertos agora estão contando as obras que eles realizaram na terra. Mas são obras, agora não de salvação, porque a sua vida foi salva pelo sangue de Jesus e não pelas suas obras particulares. São obras que vai dar presentes como galardões, como a Bíblia diz, reconhecimento daquilo que a pessoa fez, então ela vai ter presentes lá no céu, porque ela realizou a obra do Senhor. Então são obras que estão na questão de ser galardoado no céu, porque ele fez a obra de Deus. Amém? Então é importante isso. Nós temos essa visão de que o cristão ele vai ter um tratamento totalmente diferenciado por conta do sangue de Jesus. E o cara que morre sem Cristo, ele vai sofrer toda a afronta de um ímpio pecador que morreu sem Cristo, porque ele rejeitou. O problema aqui, querido, não é a pessoa em si, mas é o fato dele ter rejeitado a graça de Deus, aquilo que Deus fez por ele. As Escrituras revelam que a morte não apaga a consciência humana. Em Lucas 16, 27, 28, temos o rico plenamente lúcido, ele se lembra de Lázaro, recorda os seus 5 irmãos, reconhece ele lá da sua própria condenação. Isso mostra que após a morte as pessoas continuam conscientes, carregando memórias, percepções e responsabilidades. Em Apocalipse 20, 12, João descreve o grande julgamento diante do trono branco, onde os mortos foram julgados, suas obras conforme que estava escrito nos livros. Isso é possível porque a consciência é preservada. Ninguém será julgado por algo que não possa reconhecer. A memória, portanto, continua ativa, seja para confirmar a salvação, seja para testemunhar contra o próprio indivíduo. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Jesus, todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. A Bíblia diz que a cruz do Calvário é o grande tribunal de Deus. Foi ali que ao invés dele matar a nós, ele matou o seu filho. Então todos aqueles que recebem a Jesus têm os seus pecados agora perdoados por conta da cruz. Então o grande tribunal chamado Calvário julgou nossos pecados e nos deu a carta de acesso aos céus mediante ao preço que foi pago pelo sangue de Jesus. Então nós não somos mais réu de juízo por conta das nossas obras, porque as nossas obras elas foram pagas pelo sangue de Jesus que foi derramado. Então essa é a grande diferença entre o cristão que vai para a glória eterna e o ímpio que vai para a condenação eterna. Por isso que lá no céu o crente não terá memória das coisas terrenas. E enquanto que lá no inferno todos eles terão memória das coisas terrenas. Porque eles não aceitaram Jesus. Eles morreram com a mesma vida que eles estavam aqui. Nós não. Nós já morremos para o mundo há muitos anos. E nós já estamos com uma nova vida. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando você aceitou a Jesus, você deixou de viver a sua vida para viver a vida de Deus, a vida de Cristo. E a partir dali começou uma nova história, uma nova família, uma nova identidade, um novo coração, uma nova mente, uma nova perspectiva de vida, uma nova caminhada, que é a chamada dos céus. É por isso que nessa noite nós precisamos desfrutar dessa vida, mas com muita responsabilidade. Tomar muito cuidado com o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, porque Deus, Ele está em nós. E Ele quer que nós venhamos trazer a essência dEle para essa terra. E como é que a gente faz isso? Andando na palavra, andando no princípio, servindo o Senhor com integridade de coração. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Amém, Jesus? E a conclusão é, a Bíblia deixa claro que o inferno não foi preparado para os homens. Deus, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, Deus construiu o inferno para os homens. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Porém, como os homens começaram a adorar os demônios e adorar a Satanás, então ele também receberá a sentença de permanência eterna, que é o inferno. Ele vai para lá porque o diabo vai ser lançado lá. Lá vai ser lançado o diabo e os seus anjos, que se levantaram contra Deus, que se opuseram a Deus. Agora, quem segue a Satanás, quem segue os demônios, também será lançado lá. Por isso que nessa noite é noite de você servir a Cristo. Não é questão de religião, é questão do que a palavra de Deus declara. É o próprio Deus que está declarando. Ou você recebe isso como graça, ou você recebe isso como um livramento, ou você recebe isso como uma dádiva, ou então você vai entrar na eternidade e vai chorar amargamente, dizendo, eu poderia ter recebido a Jesus.
eu poderia ter recebido essa graça divina sobre a minha vida. Amém, Jesus? Isso é muito maior do que estar numa igreja. Isso é muito maior do que você crente de uma denominação. Isso é muito maior do que tudo isso. Tá entendendo? O estar em comunhão, estar numa denominação, já é questão, né, daquilo que eu tomei a decisão de servir a Cristo. Porque quando eu tomo a decisão de servir a Cristo, eu tomo a decisão de ser bênção para o mundo e para as pessoas que estão ao meu lado. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Ok? Então a Bíblia deixa claro que o inferno foi preparado para os homens. Mateus 25, 41. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tá? Deus não tem. Já perceberam assim que às vezes uma pessoa boa morre mais cedo? E o ímpio demora mais para morrer? Por quê? Porque Deus quer que ele mude o coração dele. Deus quer que ele pare de pecar. Deus quer que ele aceite a Jesus. Então, cada dia que passa, mais uma oportunidade que Deus está dando para o ímpio, para aquela pessoa que está envolvida nas trevas, deixar as trevas e vir para Jesus. Porém, se a pessoa não aceitar, ela não vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não tive oportunidade. Ela teve muito. Só o fato de você estar ouvindo essa mensagem hoje, está deixando claro que é mais uma oportunidade que Deus está te dando. E que você abrace essa oportunidade. Seja responsável da sua vida. Porque ninguém vai poder te salvar, a não ser Jesus e a tua decisão nele. Amém? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, ele deseja que o pecador se arrependa e viva. É o que está escrito em Ezequiel 33, 11. O propósito divino é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Timóteo 2, 3 e 4 e João 3, 19. Somos lembrados que a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Onde é que está a condenação? A condenação é esta, porque a luz veio ao mundo. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as obras eram más. Então houve uma conexão entre o que os homens fazem com o que as trevas propõem. Você pode ver que as doutrinas das trevas, os ensinamentos das trevas casa com os desejos carnais. É vingança, né? Que mais? Pecados sexuais. Está tudo ligado. Tudo aquilo que a Bíblia condena, as trevas traz e diz, olha, é isso que você deve praticar. Tá entendendo? É isso. Então, aonde está a condenação? A condenação está em que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz e aceitaram as trevas. Acharam mais conveniente, acharam mais confortável praticar as obras da carne. Tá entendendo? E não aceitaram o que Deus declarou para eles. Certo? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a perdição não é fruto da vontade de Deus, é mais da escolha humana de rejeitar a luz que Deus oferece. Está entendendo? O homem rejeita os planos de Deus, o homem rejeita Cristo, o homem rejeita ser bom, o homem rejeita ser verdadeiro. Ele prefere ser falso, mentiroso, enganador, entendeu? Ladrão, prostituto. Ele aceita tudo isso que a carne oferece, mas não aceita a luz do Evangelho, que traz a salvação. Que nessa noite nosso coração seja despertado para viver com propósito, fé e responsabilidade, desfrutando as bênçãos desta vida sem perder de vista o destino eterno que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem uma bênção para mim e para você. Deus tem uma vitória para mim e para você nessa noite. E Ele te chama para você tomar posse dessa palavra. Amém? Querido, para você que não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se de repente você sentiu tocado no seu coração e querer ofertar, trazer uma oferta aí para essa chamada, para essa obra, ok? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você ali o Pix da igreja. Você que é do Kawai, já tem aí abaixo, nos vídeos abaixo, você pode fazer uma oferta e eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. Também eu quero que você vá lá, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito ainda, se inscreve, vamos junto. Nós estamos trabalhando na quarta-feira e na sexta-feira, nós estamos trabalhando numa série, tá? Que falando sobre a salvação de Deus é para todos. Você talvez está fora do caminho do Senhor porque não entendeu ainda a chamada de Deus. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele vai cumprir isso se você permitir. Tá? Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar longe. Então vem para perto porque o Senhor está te chamando. Ok? Então quarta e sexta não deixe de participar. Mas para isso você precisa se inscrever no meu canal. Porque assim que a gente iniciar aqui, você será chamado para participar conosco. Ok? Também quero falar para os irmãos sobre a nossa igreja virtual, que é a nossa comunidade evangélica Cristo Esperança virtual. Então você que está desviado do caminho do Senhor, você que está paralisado, você que deixou de ir para a igreja há muitos anos, não quer ir mais para a igreja por conta de
de alguns problemas que tem enfrentado aí, eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu mentor espiritual, quero ser o seu líder espiritual. E eu estou abrindo aí para você no telefone 19 99702 3477. Se você entrar em contato nesse telefone dizendo, pastor, eu estou vindo lá da live, eu quero ser mentoreado por você, quero que você seja o meu pastor aqui na terra, então eu vou ser o seu líder e vou te ajudar nessa caminhada, tá bom? Nós temos a nossa igreja virtual, você vai fazer o cadastro certinho e vai participar conosco. Eu vou colocar você num grupo no WhatsApp, nós vamos estar mentoreando você, ajudando você a crescer, orando por você, trazendo aí as lives, a palavra, colocando à disposição para que você possa ampliar a tua fé e caminhar firme para a glória. Nós estamos marchando, tá entendendo? Em direção aos céus, à casa do Senhor. Então você precisa voltar. Você que está desviado, precisa voltar. Você que está aí paralisado, precisa voltar. Você precisa entender que se tem acontecido lutas com você, é porque faz parte da caminhada. O próprio Deus permite isso para tratar o nosso caráter, nossa alma, nosso coração. E Ele quer alcançar você. Tá bom? Então venha comigo, se você quiser fazer parte. Não esqueça, 19 99702 3477. Venha e eu serei o seu líder espiritual, o seu mentor e vou te ajudar. Amém, Jesus? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nós te adoramos essa noite. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado por essa palavra. Meu Deus, fomos chamados para ir para o céu, fomos chamados para estar juntamente contigo para sempre, fomos chamados para ter a marca do Evangelho, a marca do teu sangue, a marca do Senhor sobre nós. Então que o Senhor venha nessa noite, através dessa palavra, tratar no coração de cada um dos teus filhos, levando eles a crescerem, a ampliarem, a se colocarem à disposição do Senhor. Cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer e nós estamos dispostos a cumprir a sua vontade. Então, seja conosco, Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo, até por essa palavra que vem ser uma palavra de alinhamento, uma palavra para que nós venhamos tomar cuidado com a nossa caminhada, para que nós não venhamos abrir mão dos céus e nem do Senhor. Então, seja conosco e abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Amém? Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando grandemente e que a tua vida seja um reflexo da presença dele. Deus abençoe.